Amados, Jesus Cristo disse algo extremamente importante para nós. Tudo aquilo que você lê na Bíblia, não é importante. Tudo foi escrito para a nossa edificação. Portanto, não há nada na Bíblia que não sirva de alguma forma, de algum modo, em algum lugar, não é? Para que alguém seja edificado pelo Senhor Deus. E Jesus Cristo nos chamou a atenção, diz assim, olha, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vejam que o homem, ele é constituído, segundo a teologia, chamado de tricotomia humana. Ou seja, ele é constituído de corpo, alma e espírito. A alma e o espírito se fundiram lá no Jardim do Éden, quando Deus formou o homem. Então olha, eu vou explicar para você rapidinho. Tomou o Senhor Deus o pó da terra e formou o homem. Criou ali uma forma física, corpo. Soprou em suas narinas o fôlego de vida, pneuma no grego, espírito. E o homem se tornou alma vivente. Então vejam bem, a fusão do espírito com o corpo, ao tocar no corpo que estava pronto, gerou-se a alma. E na alma estão os anseios, os desejos, não é? O ímpeto. No espírito, a Bíblia diz assim, ó, do pó viestes, ao pó tornarás, corpo. Mas o espírito eu o requererei, diz o Senhor. Isso volta para Deus, para julgamento, para condenação ou para a salvação eterna. Corpo vai para a sepultura. Mas e a alma? A alma que pecar, vejam o que o Senhor falou, essa morrerá. Essa morrerá. Se o espírito e a alma caminham juntos, então dentro de você existem duas coisas. Primeiro, duas naturezas você tem que aprender a conviver, a natureza física e a natureza espiritual. Você é constituído disso, eu sou constituído disso. E amados, e nós precisamos aprender a tratar com essas coisas. E é justamente estudando sobre essas coisas é que nós vamos conhecer como funciona. Quando foi inventado aquele multiprocessador, muita gente usava o liquidificador, usava o ralador, usava o picador, usava o triturador. Depois, com o tempo, foram aprendendo sobre aquele multiprocessador. Ficou de lado, então, as demais coisas. Por quê? Porque começaram a conhecer o processo dele de funcionamento e entenderam. Falaram, nossa, isso aqui substitui tudo. Quando você entender o que você é, e por que é que você está aqui na terra, aí vai ficar fácil. Ou mais fácil, né? Nem sempre é fácil do jeito que a gente quer que seja, mas vai ficar mais fácil. Quando você se conhecer, não, eu me conheço, eu me garanto. E por que faz tanta coisa errada? Porque você não se conhece. Se você se conhecesse, nós erraríamos menos. Então nós precisamos nos conhecer. Então a alma, amados, ela está envolvida com 90% dos nossos problemas. 90% dos nossos problemas. O espírito é sempre pronto a louvar a Deus. Só mais uma dica para você. A Bíblia também diz que a palavra de Deus, as qualidades dela e o que ela produz em mim e em você quando nós ouvimos. Ela é viva, eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, ou seja, 2 cortes, como se fosse uma faca, uma peixeira, né, que corta dos 2 lados. A comparação dela. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Então vejam bem aonde a palavra de Deus vai. Na divisão da alma e do espírito. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do ser humano. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Que a alma e o espírito devem caminhar juntos. Eles não podem se separar em seus desejos. O espírito é pronto para servir a Deus. A alma é pronta para servir o mundo, para servir as nossas paixões, para servir as nossas questões aqui na terra.
Por isso que você precisa trabalhar a sua alma para ensiná-la a servir a Deus. Porque a nossa alma quer o que vem daqui da terra. Afinal de contas, ela foi gerada quando o Espírito de Deus se fundiu no corpo humano. Ela foi gerada, então ela tem uma força muito grande aqui na terra. E a nossa alma busca os desejos e as paixões aqui terrenas. O Espírito busca, não é, o que é do alto. Então nós precisamos unir, ligar esses dois aí. Então funciona mais ou menos assim, ó. Quando a alma se une ao Espírito, o homem, o ser humano, não é? O homem, a mulher, quer as coisas de Deus, se interessa pelas coisas espirituais, que são, nós chamamos assim, as coisas do Espírito. Quando a alma se une ao corpo, nós buscamos aquilo que é paixão carnal. Tudo aquilo que satisfaz o meu corpo, eu vou buscar. Tudo aquilo que o meu corpo gosta, a minha carne gosta, tudo aquilo que são desejos e práticas, eu vou buscar isso. Por quê? Porque a minha alma se uniu à minha carne. Mas ela precisa estar unida ao Espírito. Porque aquilo que é nosso, físico, carnal, nós já temos, nós já trabalhamos isso. Então, a força, a alma, amados, ela é um pêndulo. E ela, assim, olha, ela vai sempre com o que está mais forte. Ela não tem entendimento se o mais forte está errado. Ela vê que é apenas mais forte. Então, o homem está carnal. Então, ela vai ter tendências carnais, ela vai se aliar a isso. O homem está espiritual, o ser humano, né? Ela vai se unir ao Espírito, porque é o momento forte. A palavra de Deus é que estabelece, ela que proporciona esse equilíbrio, porque eu preciso tanto das coisas terrenas, como das coisas celestiais. Nós precisamos disso. Então por isso que nós trabalhamos esse jejum aqui, que é o jejum, né, das deformações da alma, das doenças da alma. Mas tem pessoas que não podem escutar uma frase, tem pessoas que não podem viver um momento de tensão, tem pessoas que se entregam só o que não presta. Tudo que é ruim, são pessoas sintomáticas. Elas não conseguem discernir que isso está errado. Então eu não vou participar disso. Eu vou ter um segmento. Então são pessoas vulneráveis às ações do diabo, que é um expert nessa área. E que vai montando as prisões aí, né, para o corpo, prisões da alma, prisões do espírito, que é o que nós vamos falar, nosso assunto de hoje. Esse jejum é justamente para te esclarecer sobre isso. Então, em nome da pastora Elizabeth, eu estou convidando vocês, porque eu virei aqui apenas na quarta-feira ministrar o conteúdo do trabalho de quarta-feira. Mas ela estará aqui juntamente aos pastores deste lugar. A partir de amanhã ela já estará aqui para ministrar o primeiro dia. Então você vai aprender sobre identidade, identificação. Você tem que se identificar o que é, para que serve, como é que é, qual é o teu papel aqui nessa terra, o teu papel aqui neste lugar. Por exemplo, Moisés era um homem que não tinha identidade. Ele não sabia quem era. Por quê? Filho de hebreu, criado como filho de rei e depois foragido como um criminoso. Ele perdeu completamente a identidade. São as fases da vida da pessoa. Você vai aprender a tratar isso. Você que está como Raul Seixas, hoje eu já nem sei quem sou. Não sei se eu odeio, se eu tenho amor. Não é assim que ele cantava? Então, perdeu completamente a identidade. Outros são extremamente traumáticos. Até notícia abala essa pessoa. Outros são depressivos, têm uma forte tendência a entrar em depressão. Outros, amados, são de vidro, são casquinha de ovo. Qualquer coisa os atinge. Você precisa melhorar essa área da tua vida. Você é um prato cheio para o diabo te lamber o tempo todo. Você tem que lutar contra isso, tem que ser espinhudo, tem que ser um porco espinho. Tem que entrar lá no inferno e espinhar tudo que é capeta lá, entendeu? Para eles não te desejar lá. Você tem que ser ruim, o diabo não pode desejar você. O diabo tem que ver a tua vida e falar, eu quero essa coisa longe de mim. Entendeu? Então você precisa ser essa lisura para Deus. E esse porco espinho, esse ouriço para o capeta. O capeta não tem que botar a mão em você e sair totalmente estrepado. Mas acontece que muitas vezes não funciona dessa forma. O jejum dos males da alma é isso. Vem para a igreja essa semana. Mas a igreja a semana inteira. Mas quanto tempo dura o teu problema? Será que não vale a pena uma semana inteira? E você sair liberto e ficar livre dessa luta? Você já carrega há anos aí,
como uma corcova sobre você, parecendo tartaruga, carrega a casa nas costas. Vamos sair dessa em nome de Jesus. O jejum da alma é para isso. Eu quero convidar você a partir de segunda-feira para estar aqui na igreja, para aprender sobre isso, receber a unção, a oração. Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Santa Ceia no domingo que vem. Prepara teu coração. Amém? Louvado seja Deus. Encontro de mulheres. No dia 15 de maio de 2010. Os convites estão lá com a Clélia. Amém? Custa R$40, porque você vai de ônibus. Alguém me chamou não, né? Você vai de ônibus, eles vão contratar o ônibus aí. Pastor Elizabeth está convidando você. Você que nunca participou do encontro de mulheres, isso é uma coisa chata, você que pensa, é a coisa mais deliciosa que tem. Amém? É descontração, lá tem lazer, tem piscina para vocês, tem um monte de coisa lá para vocês praticarem, não é? Tem lá também a ministração, os aconselhamentos, papo aberto com a pastora Elizabeth. Vai ser um dia maravilhoso lá. E vocês vão poder também, não é? Estarem mais juntas e também se confraternizarem lá, que vai ser um momento maravilhoso. Amados, e nós estamos convidando aos irmãos que, por exemplo, se quiserem vir aqui para a igreja, não é uma regra. Se você quiser vir aqui para a igreja, a partir das 10 horas da manhã nós vamos estar aqui. Olha, a igreja tem aí na frente o quadro de basquete, tem aí a tela para nós brincarmos de vôlei, tem uma mesa de snooker ali no fundo, tem uma mesa de pembolim. Amém? Dá para você brincar à vontade aqui, passar o dia aqui e trazer teu filho, tua filhinha também, para ficar aqui com a gente, não é? A gente traz aí algum pessoal do departamento infantil que vai se ficar por aí, para a gente também fazer umas brincadeiras com eles aí. O Tiagão vai estar aí, não vai no encontro de mulheres, vai ficar com a gente, não é? Vai estar aqui conosco, vai ser uma grande bênção. Ô Tiago, eu disse alguma coisa errada? Esse pessoal é esquisito. Você está devendo alguma coisa para eles, Tiagão. Esse cara quer te pegar. Mas, amados, então é um convite para você vir aqui. E aqui também a gente se confraterniza também. Vamos convidar o irmão Milton, se a Sueli deixar. Ele vai vir aqui também, vai fazer um churrasquinho para nós aqui. Nós vamos passar o dia aqui na igreja esperando as irmãs aqui. Amém? E depois, se seu marido ficar muito apaixonado, ele vai pegar o carro, a gente vai ensinar ele, que é pertinho. 40 minutos ele vai estar lá no sítio, lá, para vocês virem embora. Abençoados em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Está aí o nosso convite, amado. No dia 29/5, todos os oficiais. Quando eu falo oficiais, é todos aqueles que trabalham na igreja. Levita também trabalha na igreja. Tem levita que não vai na reunião de oficiais. O dia que eu não deixar mais cantar, aí vai reclamar. Não é? Você também não faz na minha reunião, também não vou mais na sua. Como eu tenho que vir, então você não vai vir. Não posso faltar. Não. 29/5, reunião geral de oficiais lá em Cotia. E eles vão fazer um jantar para vocês, tá bom? Vai ser uma bênção, né? Louvado seja Deus. Quero convidar todos vocês também para estar orando conosco. Nós no dia último sábado de junho, que dia que é? Dia 28? 26, né? Nós vamos apresentar aqui o teatro Meu Servo Jó, com novas cenas já introduzidas a esse trabalho, o Meu Servo Jó, e todos vocês estão convidados, tragam seus amigos, é um trabalho muito bonito, né? Nós vamos ter que modificar todo o palco aqui, mas a gente vai fazer isso aí em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Olha, rapidamente antes de nós ministrarmos a palavra, Isaac Francisco dos Anjos, esposa Edna, está em cirurgia. Não, precisa de uma cirurgia nos tornozelos. Vai fazer quarta-feira, é isso, né? Amigo do Mário, né, Mário? Quarta-feira. Vamos orar. Também Andréia pediu oração para a sua sobrinha, Maria Clara. Mas ela está internada por medicação errada. Está amarrado, né? A gente às vezes toma um medicamento aí, achando aí que vai ficar legal, e no fim fica pior por causa disso, né? A pastora Elizabeth passou aí 15 dias problemática, amados, porque também tomou a vacina H1N1. Mas isso não dá problema para ninguém. Se você não tiver com a dengue, não dá. Ela estava com o vírus da dengue e não tinha se manifesto ainda. E ela não sabia, foi lá e tomou a vacina. Introduziram mais um vírus, não é? E o organismo simplesmente foi a pique, não é? Mas graças a Deus, onde estava conosco, hoje está lá na sede ministrando com o grupo de louvor, porque o grupo de louvor da sede está aqui, exceto o nosso presbítero Celso. Aí eu
Sou meio ruim de louvor lá para cantar com o pessoal lá, não é? O pessoal não gosta muito, eu não sei porquê, eu acho que é perseguição. Mas, tudo bem, não é? Cada um. Então nós vamos estar orando agora por esses pedidos, amém? Coloca agora seus familiares, e se tem alguém aqui que está doente, quer uma oração com unção, nessa oração, pode se levantar, vir aqui, nossos pastores orarão por você. A Bíblia fala que a oração da fé vai curar o enfermo, amém? Louvado seja Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome poderoso de Jesus, colocamos, ó Senhor Deus, essas vidas aqui na Tua presença agora, meu Pai amado, no nome poderoso de Jesus, para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor visite, meu Pai amado, Senhor Deus, essa pessoa que tomou o medicamento errado, está hospitalizada, meu Pai amado, em nome de Jesus, pelo Isaac que vai fazer cirurgia, pelos Teus servos que estão aqui hoje, meu Pai amado, alguns sentem dores, Senhor, alguns outros tipos de males e enfermidades, mas eu declaro repreendido isso em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, Senhor, em nome de Jesus, traz saúde para o Teu povo, para a Tua igreja, em nome de Jesus, amém, amém. Abre a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 12, aleluia, louvado seja Deus. Vamos falar um pouquinho a respeito do apóstolo Pedro. Passou por uma situação, aliás, por várias situações difíceis na vida, e essa que nós vamos citar aqui é uma delas, mas essa situação também, ela se contextualiza muito conosco nos dias de hoje, amém? Abre a tua Bíblia aí, o livro de Atos, capítulo 12, vamos ler a partir do verso 1 em diante. Por aquele mesmo tempo o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja, toma cuidado, irmãos, esse espírito está por aí, para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando também prender a Pedro. Isto aconteceu nos dias dos pães asmos. Havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínuas orações por ele a Deus. Na noite anterior, ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 algemas, e as sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro no lado, despertou dizendo: levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as algemas. Então disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as tuas sandálias, e ele o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia, e não sabia o que era real, o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que me esperava. Amém? Louvado seja Deus. Olha, deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz aqui nesse trecho que nós lemos que Herodes, naquele tempo, ou seja, logo após a ascensão de Cristo, o evangelho começou a ser pregado, anunciado, e começou a trazer algo novo para o coração do povo. Porque o evangelho, amados, ele é boas novas de salvação. Então, quando a pessoa encontra o evangelho, encontra-se com a palavra de Deus, algo diferente nasce dentro do seu ser. No começo a gente não sabe tratar com isso. É apenas um desejo, um sabor. Seria como se você um dia passasse em algum lugar e se alimentasse. Estava com fome ou com uma necessidade, chegou ali, tomou ali a água e se alimentou dali. Nossa, mas que comida gostosa. E você saiu, foi, essas coisas tudo tal, mas aquele sabor ficou. Seu paladar, não é? Sentiu aquilo. E você sempre guardou a coisa que você, um dia eu volto lá. Um dia eu passo lá.
um dia eu vou lá de novo, um dia eu vou lá de novo. O Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus é assim, amados. Ela entra no nosso coração. E a nossa alma, o nosso espírito sente um novo paladar. E deseja novamente a palavra de Deus. E assim nós vamos alimentando a nossa alma e o nosso espírito. E aí muitas vezes você ouve aquela frase, tá vendo? Foi naquela igreja, já vai virar fanático. Vai lá de novo? Vai. É por causa do sabor. É por causa do paladar que mudou. Não que você, não é? Tudo que eu comi não presta. Não vamos tratar assim. Não vamos generalizar a nossa vida. Mas a palavra de Deus, ela tem um sabor especial para nós. Ela tem algo diferenciado. E isso começou a ser lançado naquela época, porque Jesus Cristo traz esse renovo. A característica de Cristo na vida do ser humano é produzir o novo. Por isso, você tem que sempre estar aberto às coisas de Deus para o novo de Deus. Amém? As promessas do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Só que muitas vezes nós não nos preparamos para o novo do Senhor. Então nós não recebemos a renovação, não que a palavra de Deus não tenha produzido, ou mesmo tenha trago isso para a nossa vida. Acontece que nós não nos abrimos para esse novo e continuamos vivendo na mesmice, ou seja, no mesmo ritmo que nós tínhamos. Mas quando nós nos abrimos para o novo do Senhor, para a nova promessa do Senhor, então nós começamos a viver aquilo que é o novo de Deus para a nossa vida. E esse povo aqui abriu o coração, e o Evangelho começou a produzir coisas novas. Mas acontece que a Bíblia diz que esse Herodes aqui, ele tinha muita amizade com o povo judeu naquela época, que era contra o cristianismo, e o é até hoje. Não mudou, mas eles são contra mesmo. Mas não tem problema. O Evangelho está aí, os cristãos estão se levantando cada vez mais, e nós louvamos a Deus por isso. E isso criou aquela situação política, prendeu Pedro. Mais uma situação política. Então vejam bem, nós temos aqui uma visão política de um quadro aqui, de acontecimento. Mas nós temos por trás disso a força espiritual, que trabalha justamente em paralelo. E é isso que eu quero chamar a tua atenção. Então vejam bem, Pedro foi preso e ele foi sentenciado à morte. Amados, às vezes nós pegamos aí criminosos de alta periculosidade. Esses criminosos são muito bem guardados. Muito bem guardados, tem uma escolta maior, não é? Viabiliza aí uma movimentação muito grande, não é? Em volta disso a pessoa devido, não é? Aquilo que ele representa como um criminoso. Mas você pega um homem que apenas falava em nome de Deus. E esse homem era guardado por 4 quaternos de soldado. Ou seja, durante as 24 horas, se mudava, de 4 em 4 horas, se mudava a guarda. Entrava 4 homens, 2 na porta, 2 com ele. 4 horas, mudava-se, vinham mais 4, 2 na porta, 2 com ele. Mais 4 horas, mudava-se novamente, 2 na porta e 2 com ele. Isso na porta da prisão dele, aonde ele estava, só na cela dele. Fora as outras guardas das demais celas, 4 quaternos de soldados. Por que isso, amados? Qual era a periculosidade dele? Nenhuma. Para uma coisa natural, nenhuma. Mas para o lado espiritual, Pedro representava um grande perigo. Por aquilo que estava nele, por causa do Espírito de Deus que operava na vida dele, porque um dia ele também abriu seu coração para que o Espírito de Deus pudesse operar na vida dele. E o que aconteceu então? Todo esse aparato policial na vida de Pedro era justamente por causa dessa força do Espírito na vida dele. Então a preocupação não é mais política, a preocupação é espiritual. E quando é espiritual, nós temos forças por trás trabalhando. Forças celestiais e forças, né, demoníacas trabalhando, que lutam, que guerreiam entre si. E eu vou te dar uma notícia para você, talvez não te deixe muito alegre. Você está no meio dessa briga aí, tá bom? Quer você queira, quer você não queira, quer você acredite ou não, você está no meio, né, dessa briga aí. Estão lutando por você. Alguém está desejando você. As trevas e a luz vão lutar por você. Isso o tempo todo, desde o princípio,
foi assim, será assim, e Deus também quer assim. Eu não tenho como mudar isso, e você não tem como mudar isso. O que você pode fazer é decidir com quem você vai caminhar, se com as trevas ou com a luz. Com as trevas, você não tem as promessas da luz, e você pode fazer o que você bem entende, porque no escuro, nas trevas, não se enxerga nada. Se você optar em caminhar com a luz, suas obras serão expostas. Por isso é que os seus erros muitas vezes são expostos. Por quê? Porque agora você caminha na luz. E Deus, através da sua palavra, nos ensina como caminharmos na luz. Por isso é que nós ensinamos que o cristão deve deixar o vício, deve deixar de se prostituir, deve deixar de falar mal da vida dos outros. É bem difícil, essa daí é difícil. Essa não é fácil não, amados. Mas é uma luta. É uma luta. O cristão tem que lutar contra as suas deformações. Uma delícia falar mal dos outros, não é? Hã? Tem hora que dá uma alegria, só o outro que não gosta, mas tudo bem. É uma delícia falar dos outros, né? Então vamos lá. Mas, amados, vejam bem, então, nós temos que aprender a lutarmos contra essas coisas. E tudo isso nós vamos tirando informação na Bíblia. Você vai tirando informação na Bíblia. Por isso que é assim, olha, você tem que ter uma Bíblia e ler a Bíblia. Ah, mas eu não entendo nada disso. Calma. Você vai entender o que você precisa agora. Quando você entrou na escola, ninguém ensinou os 8 primeiros anos lá para você num dia só. E nem também num ano só. Você foi passando, você foi ganhando, adquirindo conhecimento. E o conhecimento foi te trazendo liberdade. Não foi assim? Porque você foi passando de grau em grau, até você adquirir sua liberdade total, que é o seu campo profissional, sua formação, aonde você pôde, então, agora, com liberdade, aí, escolher aí o campo da tua profissão. Espiritualmente é isso, a Bíblia ela vai te ensinando, e você vai conquistando campos na sua vida. Você vai conquistando espaços na sua vida. Mas, amados, tem aí hoje um espírito aí, que é o mesmo que atuava na vida de Herodes, porque o diabo ele não pode fazer nada diretamente, ele precisa de um quadro pintado, ele precisa de uma imagem de escultura, ele precisa de uma pessoa, ele precisa de alguém, ele precisa de alguma coisa. Ele precisa de um ponto de referência, seja esse ponto de referência o que for, desde que chame a tua atenção, desde que você dedique ou devote um tempo seu diante daquilo ou para aquilo, para ele está bom, porque se ele aparecer e mostrar a cara, ô bicho feio, estou fora. O que é isso? Aqui é capeta? Eu estou fora. E ele sabe que ninguém gosta dele. Ele assusta as criancinhas. Ah? Não é isso? O bicho papão não vinha pegar se o neném não nasce? A cuca? Hoje eu não acredito mais na cuca. Eu não tenho medo da cuca. Porque eu cresci e a cuca ficou uma coisa de criança na minha vida, não é? Mas, amados, então ele renovou. Então agora ele está atrás de outras coisas. E a Bíblia, ela vai justamente abrir o seu entendimento e te tirar de uma espécie de prisão, que esse espírito que habitava em Herodes quer te conduzir hoje. Porque o segredo de Pedro na prisão não é porque ele era um criminoso, é porque o que ele ensinava libertava as pessoas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Era esse o cunho espiritual da prisão de Pedro. E a grande segurança é exposta. Por quê? Porque na Bíblia está escrito: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é o Espírito de Deus que habita na tua vida. Amados, ninguém um dia vai se justificar diante de Deus. Porque Deus, a Bíblia diz assim, ó, não nos deu o Espírito por medida. Sabia disso? Ninguém vai se justificar diante de Deus. Deus, eu dei meu Espírito. Agora você tem que trabalhar, você tem que operar isso daí. Deus já deu, Deus já fez. A salvação lá na cruz do Calvário é para mim e para você. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, diz o Senhor. Sou manso e humilde de coração, encontrareis refrigério para as vossas almas. Olha que segredo maravilhoso.
Deus amou o mundo de tal maneira, João 3, não é? 16, que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então as coisas de Deus, elas já foram preparadas. Agora, amados, é responsabilidade minha e tua. É a mesma coisa. Olha, vamos ter uma festa aqui. Aqui tem um grande bolo de cenoura muito ruim. Horrível. Bolo de cenoura é horrível. Bolo de fubá é pior ainda. Perto do meu bolo, que eu vou falar agora para vocês. Totalmente recheado com morangos. Chantilly. E aquele monte de trufa em cima, assim. E escrito assim, ó. SPB. Só para o bispo. É desse bolo que eu estou te falando. Aí diz assim, ó. Olha, o bolo está pronto. Você que quer participar, vem aqui e pega a tua fatia. Se você não sair do teu lugar e vier aqui buscar o bolo, sinto muito. Ele pode ser belo, maravilhoso, delicioso, mas você não vai experimentar nada, você não vai curtir esse sabor nada, você não vai viver a verdade desse bolo, e ele será apenas uma fantasia para você. Você tem que se levantar na tua vida espiritual e buscar o poder de Deus para você experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Porque o diabo quer te manter você prisioneiro. E ele tem as formas de prisões dele. Muitas formas de prisões. Ele prende o indivíduo pela alma, ele prende pelo espírito, ele prende pelo corpo. Porque é isso que nós somos, corpo, alma e espírito. Ele nos aprisiona. Quando o nosso espírito ele consegue essa prontidão do espírito de servir a Deus, ele consegue camuflar isso. E ele então leva essa necessidade que o homem, o ser humano tem de adorar e de servir. Ele desvia do Deus único e verdadeiro para coisas, para objetos, para cores, para números, para referenciais do dia a dia. Esse é o grande segredo. Domínio do espírito. Prisões da alma. Pessoa que só vive triste. Pessoa que tudo lhe abala. Pessoas insatisfeitas. Complexo de inferioridade. Sentimento de desprezo. Está preso de alma. Prisões do corpo. Enfermidades. Dificuldades de locomoção. Doenças que se agravam. Situações que não se resolvem. Prisões. Muitas vezes nos prende pela vida profissional, nos prende pela vida financeira. Ou seja, nós temos que dedicar o maior tempo nosso aos cuidados dessas coisas. E tão pouquinho para servir a Deus. Amados, hoje você está aqui. Daqui a pouquinho a gente vai embora. Vejam bem o tempo que nós passamos na presença de Deus. Quantos estão aprisionados em suas deformações? Agora eu vou falar do nosso meio. Fazem parte do nosso grupo, tomam ceia conosco, caminham conosco, cantam conosco, mas não estão conosco hoje. Por quê? Porque estão presos nas deformações de suas almas. O diabo os conduziu e os mantém presos. De alguma forma, uns estão presos em enfermidades, não puderam vir. Outros estão presos nos seus problemas, nas suas dificuldades, suas lutas, não puderam vir. Outros estão presos por sua própria deformação. Mas tudo isso constitui-se prisão. E prisão, assim, ó, impedimento. Vejam bem como Pedro estava preso, algemado a 2 soldados. Limitação de movimentação. Não tinha como se locomover, não tinha como sair dali. Aprisionado por paredes e lugares escuros. Antigamente as prisões, elas eram uma espécie de um buraco no chão. Se afundava. Umidade, aquele cheiro de bolor, não é? Coisa... Mas quantos morreram lá dentro das prisões de pneumonia, de problemas respiratórios?
acabou, pois lá acabou, vai ficar lá mesmo. Não havia esse cuidado, esse zelo. Escuridão. Quantas pessoas não conseguem enxergar uma saída? Está preso num problema e isso lhe trouxe uma escuridão. Você não vê uma saída. Você não consegue encontrar uma solução. Veja bem, o que poderia um homem como Pedro, transformado pelo Espírito agora, o que poderia ele fazer com toda aquela guarda romana? O que poderia fazer ele com aquelas fortes portas da prisão? Você viu que a porta de ferro que dava para a rua, uma das últimas portas, o que poderia fazer ele mesmo solto lá dentro daquela prisão, talvez ele não conseguisse nem encontrar a porta de saída. Por isso que a Bíblia diz que o anjo caminhou na frente dele. E tudo isso, amados, é representativo para mim. Qual é a prisão que você enfrenta hoje na sua vida? O que é que hoje limita o teu espaço? Limita a tua movimentação? O que é hoje que te condena? O que é hoje que te perturba, que te incomoda? A palavra de Deus diz que Deus enviou um anjo naquele lugar. E esse anjo, um emissário de Deus, veio com uma missão de Deus específica para a vida de Pedro. Tirá-lo daquele lugar. E amados, nós entendemos assim, olha, a nossa cabeça é assim, ó. Esse Deus é dono de tudo, pode tudo, por que ele não faz? Porque eu e você não acompanhamos o raciocínio de Deus. Porque Ele é Deus, nós somos gente, humanos. Ele é espírito. A velocidade com que Ele se locomove, com que Ele se desloca, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, o seu poder, a sua força, e estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós não conseguimos isso. Por isso que nós não acompanhamos o raciocínio de Deus. Olha o raciocínio de Deus. O anjo chegou, trouxe uma luz, acendeu-se uma luz naquele lugar. Bom, se acendeu luz, porque é que nenhum dos demais presos se manifestaram? Se acendeu uma luz, porque é que os guardas não despertaram? Se acendeu uma luz, porque é que os soldados da porta ali não se manifestaram? Porque essa luz que acendeu aqui, não é essa aqui, que eu conheço por luz, que você conhece por luz. Acendeu-se outro tipo de luz. E é sobre essa luz que eu também quero dizer para você. É a luz do entendimento, é a luz do Espírito de Deus, é a luz que acende dentro do ser humano, dentro de você, dentro, ilumina a tua alma, teu espírito, para que eles possam ver a glória de Deus, as coisas de Deus, o milagre de Deus, sentir, receber, desejar. É isso que acendeu. E preste atenção noutra coisa. Uma pessoa que recebe uma visitação dessa forma, se assusta. Se assusta. Quantas vezes você chega num lugar, opa, poxa, sou eu mesmo, é minha sombra. Mas que baita susto que a tua sombra te deu. Que baita susto que a tua sombra te deu. Não, você se assustou com a sua sombra. Mas quanto mais com outras coisas, nós nos assustamos. Não, eu não tenho medo de nada. Opa, que é isso? Agora, amados, uma aparição aqui poderia causar um susto muito grande em Pedro. Mas Josué era um guerreiro de Deus. E um dia ele estava num determinado lugar, quando ele virou-se, ele viu um anjo de Deus. Mas o anjo não estava caracterizado, porque a gente pensa em anjo, pensa num ser alado, que tem asas, e é cheio de pena. Bonito, né? Não, o meu eu quero branquinho.
Eu quero ver um anjo branco, cheio de pena branca. Ah, então quando você vê pomba branca por aí, é tudo anjinha lá, é tudo miniatura, tudo filhote. Só que anjo não se processa dessa forma. Não é gerado, é ser criado, é diferente. Já é criado adulto, com entendimento, com inteligência, e só serve a Deus. Tem gente que não manda o meu anjo, meu anjo, meu anjo, meu anjo, teu anjo, vai nessa. De que ele resolver sentar a mão na tua orelha, você vai ver só. É, mas não é meu anjo da guarda, você não é meu anjo da guarda, mas não é você que manda em mim. Eu só recebo ordem de Deus. Anjo são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mas isso não significa que ele receba a ordem tua. Ele não é teu servo, ele é servo de Deus. Amém? E apareceu o anjo, Josué olhou para ele e ele estava caracterizado. Ele tinha espada, ele tinha as roupas de guerreiro da época do Josué, assustou, já puxou a espada e falou, você é por mim ou é contra mim? Ele falou, calma, Zezão. Yeshua Hamashia, meu irmão. Fica na bênção aí. Ah, sou teu braço aí, estou com você. Não é assim? Então, nós nos assustamos. Por que Pedro não se assustou? Não despertou com a luz, não se assustou com a presença do anjo. Porque, amados, existem coisas que Deus faz na nossa vida que são processos espirituais. E Deus está mostrando isso aqui, olha. Pedro era um servo de Deus. Nós chamamos assim, biblicamente, de um vaso. E vaso é utensílio. Quem tem vaso em casa aí? Mulheres têm muitos vasos em casa, né? E o que você faz com o vaso? Não o sanitário. Aqueles outros vasos ornamentais. Você faz o que você bem quer. O que é que você põe lá naquele vaso? O que você acha que fica melhor. E às vezes nem mais bonito para o vaso, mais bonito para os teus olhos. Ah, essa flor é linda, essa coisa, eu vou pôr ela aqui. Oh, mas não combina com esse vaso. Mas não interessa, eu quero pôr, eu gosto da flor, é meu, o vaso é meu, põe onde quero. Há de se respeitar essa decisão. Então quando você se torna um vaso de Deus, ele também faz o que quer, põe onde quer e usa como quer. Assim como você faz uso do teu vaso. E Deus estava usando Pedro. Para que eu e você hoje pudéssemos ter ensinamento. Para que tivesse história para contar. Amém? Então vamos lá. Acontece isso. Ninguém desperta. Pedro também não desperta. Pedro também não despertou. Olha só. De repente sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão. Tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo... O anjo chegou, iluminou a prisão, e Pedro não despertou. Aí o anjo cutucou do lado. Desperta, ei. Aí Pedro olhou para o que estava acontecendo. Não se assustou com a luz, e nem tampouco com a presença angelical. Por que será, hein? Vamos continuar lendo? Vamos lá. Tocando a Pedro do lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Levanta-te depressa. Amados, quando acende a luz de Deus dentro de você, você recebe um toque diferenciado na tua vida. E isso, quando você recebe um cutucão, por algum tempo ainda você fica assim com aquele cutucãozinho que você recebeu, principalmente quando é aqui na parte da costela. Fica ainda assim. Fica aquela... A palavra de Deus quando entra dentro do indivíduo, o poder de Deus, o milagre de Deus quando entra dentro de nós, também nos traz esse cutucão. É uma forma de Deus te contactar. É uma forma de Deus se manifestar. E a palavra de ordem primeira foi: põe-te em pé, ou seja, levanta-te. Por que se levantar? Levanta-te dessa situação que você se encontra agora. Nesse momento, Pedro.
Pedro estava imobilizado e a Bíblia diz que ele se levantou, mas, irmãos, alguém que está sentado e está algemado, a única forma dele se levantar é apenas tentar curvar o corpo, porque ele está preso. Mas ele se levantou. E a Bíblia diz que as algemas caíram. O anjo não tocou nas algemas. O anjo não tocou nas algemas. O anjo fez apenas o que Deus mandou. O que é que você veio receber ou fazer aqui hoje? É o seu checkmate? Sabe, queridos, é assim. A palavra de Deus, ela muda. Ela começou a criar. Até então, a razão de Pedro dizia: eu estou preso, eu estou algemado. Mas ele já estava em pé e sem algemas. Mas a razão dele não mostrava isso a ele. Quando você caminha apenas pela sua razão, quando você caminha apenas pelo Espírito, Pedro agora, na razão dele, tudo que ele está fazendo, ele está preso pela razão. E a razão dele diz: estou tendo uma visão. Isso não é real. Isso que está acontecendo não é real. Eu quero dizer algo para você: o que Deus vai fazer na tua vida hoje também não é uma realidade da tua razão, é uma realidade do Espírito dele, aleluia, que opera diferentemente do que aquilo que nós pensamos ou que nós pedimos. Opera diferente. Sua razão diz assim: ó, você é um fracassado. Sua razão diz assim: ó, não deu certo. Sua razão diz: eu falhei. Sua razão muitas vezes te pune e diz: estou pagando pelo meu erro. Mas o Espírito processa diferente na tua vida. O Espírito processa: levanta-te, não vai ficar mais aprisionado, sentado aí dessa forma, imobilizado. Você vai se movimentar, mas eu estou preso. Não há mais algemas. Tem a cadeia, mas as algemas não. Então não misture as coisas. Vamos lá. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. Era comum eles deixar o prisioneiro seminu. Cinge-te. Pedro saiu do lugar que ele estava, pegou a roupa dele, aquela espécie de manto que eles usavam, né, que eles enrolavam, colocavam por sobre os ombros, depois puxavam pela cintura e dava aquele meio nó assim, laço. Essa era a roupagem. Com as suas roupas, Pedro. E calça as sandálias dos teus pés. Amados, a nossa roupa é uma vestimenta. A minha roupa cobre a minha nudez, a tua roupa cobre a tua nudez. A nossa roupa, o nosso colorido traz um destaque diferenciado para nós. Isso é o nosso usuário, mas de certa forma nos protege. É a proteção de Deus, é o cuidado de Deus, mas esse é um zelo teu. A tua roupa é você que escolhe. Ela te agrada aos teus olhos. Quando você vai lá diante do espelho e fala: olha só, oh, coisa linda, maravilhosa. Sou belo, sou bela. Conheci um rapaz que até olhar muito para ele assim, sabe, dava tontura de tão feio que ela. Ele olhava assim, ele dizia assim: olha, eu posso não ser o mais bonito, mas eu sou bonito, cara. Falava: tá vendo?
Tem tanta gente bonita, tem tanto olho do olho azul aí, querendo fumar maconha, querendo acabar com a vida, não é? E uma coisa daquela lá, proclamava a sua beleza. Quem tem despreza, né? Quem não tem luta para conseguir. Mas, amados, isso é o seu zelo. Isso é a tua dignidade. Você não vai sair nu aí para a rua porque você tem dignidade. Você tem zelo pessoal. Você quer se preparar para se apresentar nos lugares determinados. Você quer chegar na festa. Você está se apresentando e a tua vestimenta fala muito. Você vem para a igreja, tem a sua vestimenta, você está se apresentando. Isso é o teu zelo. É a tua estima. Deus não quer que você viva sem a tua estima, sem o zelo próprio. Ou seja, Deus não quer que você viva no espírito do relaxo, largado, abandonado. Sabia disso? Pedro, estou liberto, meu. E aí, vamos embora. Porque andar pelado era com Pedro mesmo. Quando você olha na Bíblia, andar pelado era com ele. Quando prenderam Jesus, a mulher, uma empregada chegou nele, catou ele pela roupa. Você é um deles, seu galileuzinho safado. Não conheço esse homem, faz de besta, mulher. E saiu, ela puxou essa roupa dele. Lá na prisão, puxaram também essa roupa dele. Aí o anjo falou, Pedrão, bota a roupa, meu irmão. Você vai participar de uma reunião lá, essa reunião é importante. Aleluia, vai participar de uma reunião de oração. Você já veio na reunião de oração? Não, nunca vim, nem sei o que é isso. Pedro saiu da prisão, foi para a reunião de oração, viu, irmãos? Da outra feita, Cristo ressuscita, vai lá, junto ao mar, olha os discípulos pescando, estava lá Pedro, seus irmãos. Falou, aí amigo, tem alguma coisa aí para comer? Ih, rapaz, tá ruim aqui, hein, mano? A coisa aqui tá feia. Ele falou, lança a rede do outro lado. O cara falou, ei, conheço essa voz. É o Senhor. Pedro, ó, tibum na água. Estava pescando peladão. Correu lá na praia, já pegou a roupa, já botou em cima e tal. O anjo chegou para ele, pelado não, Pedro, bota a roupa. Sabe, amados, é o zelo nosso. Às vezes a gente está mal, a gente nem liga para a roupa, não é assim? Jejum da cura da alma também retrata isso daí. Se a gente não está legal, qualquer coisa que você puser tá bom. Sabia disso? Qualquer coisa que você põe tá bom. Por quê? Mulher às vezes briga com o marido, tá mal, aquelas coisas e tal. Ela não quer pentear o cabelo. Ela não quer arrumar a casa. Ela não tem prazer, ela perdeu, ela está triste. Aí o camarada chega, não tem discernimento, aí vagabundo, ela fez nada de inteiro, tô camelando aqui, imundice, que coisa e tal. Com coisa que ele estava preocupado com isso, ele só queria brigar com a mulher. Só arrumou um pretexto para humilhar mais, falar mais. Mas por que ela não fez isso? Está triste. Ah, que roupa, meu, tá com essa camisola aí ainda, mas motivo não, por que eu vou pôr roupa nova? Às vezes, as prisões da alma nos tratam assim, e nós refletimos. Pedro estava assim, levanta aí Pedro, vamos sair. Ah, vamos. Ô Pedro, desse jeito? Descalço, seminu? Ô Pedro, põe tua roupa, calça a sandália. Ah, tá. Vai colocando, vamos sair então? Não, Pedro. Tem a sua identificação. O pessoal naquele tempo, amados, era muito conhecido por duas coisas. O bordão que ele usava e a sua capa. Ele era identificado por isso. Não é hoje, não tinha aquele monte de shopping que você passa aí na cidade, aí que lá e compra uma blusa aqui, colorida e tal. Não era assim. A identificação dele era pela capa. Cadê tua capa, Pedro? Para mim e para você, existe uma cobertura do Espírito de Deus que nos identifica no mundo espiritual. Que identifica. A capa que identifica o levita. A capa que identifica o diácono. A capa que identifica o presbítero. A capa que identifica o pastor.
Cadê tua capa? A capa que identifica como cristão, como servo de Deus. Cadê tua capa? Onde está? Está sem ela? O anjo disse para ele assim, olha, cinge-te, calça as tuas sandálias. Ele o fez, ele disse mais, lança as tuas costas, a tua capa e segue-me. É a tua marca, meu irmão. Você é de Cristo, você é de Deus, você é herdeiro, aleluia. Sabe o que significa ser filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é criatura de Deus. Deus criou todo mundo. Para ser filho existe duas formas. Uma delas se chama adoção. É um filho adotado. Ele não é meu filho. Eu o criei como filho, eu o recebi como filho, eu o trato como filho. E eu passo a ele os meus bens, essas coisas tal, porque eu o recebi como meu filho, mediante documentação da lei e da justiça. A outra condição de ser filho é geração. É gerado. É DNA de sangue. E olha só como nós fomos feitos filhos de Deus. A todos quantos o receberam, o Evangelho de João capítulo 1, deu-lhes Deus o direito de serem chamados filhos de Deus, os quais não nasceram, olha, não nasceram do sangue, da carne e nem da vontade do homem, mas de Deus. Sabe por que nós nascemos da vontade de Deus? Porque Deus enviou seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. E quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus, adquiridos lá na cruz do Calvário. Passamos de um estado para outro, não estamos mais estagiando como criaturas, nós somos agora filhos de Deus. Portanto, Deus exige de você, como filho, uma cobertura espiritual, a tua capa que te identifica como um servo dele. E o anjo disse a ele, bota a tua capa e me segue, porque eu vou te conduzir à porta de saída, à liberdade. Pedro assim o fez. Olha só. Pedro saindo seguia. Olha só. E não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. A razão. O que é que a tua razão diz para você hoje? Esse cara está falando, mas minha vida não muda nada. Não tem como mudar, você está aqui ainda. Você não tomou nenhuma atitude. Você não teve tempo hábil para tratar dessas coisas. Você não teve tempo para confessar. Você não teve tempo para falar com Deus. Você não teve tempo para nada. Não mudou. Mas aonde está essa verdade então? Ela está se processando no mundo espiritual. Ela já pode estar acontecendo na nossa vida. E é através da nossa fé que nós vamos exatamente exercitar esses fatos na nossa vida. E a palavra de Deus, ela não volta vazia para Deus. Uma vez dita, ela vai fazer aquilo que agrada a Deus. Esse é o poder da palavra de Deus. Sabe, amados? Fazer esse processo assim, é isso que eu quero que você entenda. Deus fazendo e o homem na sua razão. Talvez a tua razão hoje também seja uma forma que o diabo está usando para te manter prisioneiro de um histórico de vida passado. E você não evoluir para aquilo que é do Espírito de Deus, para as coisas de Deus, para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Talvez hoje a prisão que o diabo esteja usando são sentimentos. O diabo usa amizades. O diabo envolve as pessoas.
mas você precisa olhar para a palavra de Deus, para as promessas de Deus, para aquilo que na verdade, sabe, compõe tua alma, teu espírito, para aquilo que te mantém alegre, vivo, presente na presença de Deus. E Pedro caminhou, seguiu aquele anjo. A última porta se abriu. E amados, agora o clima é outro. A hora que ele saiu fora daquela prisão, o clima era outro, a madrugada lá é fria. Bateu aquela brisa fria assim, aí deu aquela despertada, olhou de lado, cadê o anjo? Já fez a parte dele. Já fez a parte dele. Amém? E aí Pedro então, vai lá para o lugar onde os irmãos estavam reunidos, orando, para que Deus o libertasse. Meu irmão e minha irmã, Deus tem para mim e para você hoje, aleluia, nos tirar de todo tipo de prisão, tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que aprisiona, tudo aquilo que interfere na tua vida, tudo aquilo que te imobiliza, que te paralisa, tudo aquilo que te estarrece, te amedronta, te assusta. Aleluia. E eu quero despertar você, o teu ânimo, para essa luz, que não é essa aqui, mas que desperta o ser interior. E Pedro fez coisas, na sua razão achando que não eram reais, mas ele fez coisas, dirigido pelo Espírito, guiado pelo anjo de Deus, e ordenado pelo próprio Deus. É assim que a palavra de Deus trabalha dentro de nós. É assim que a palavra de Deus produz em nossas vidas. E é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida. Coisas miraculosas irão acontecer na tua vida, a ponto até de você pensar, meu Deus, isso não é real. Será que isso é real? Meu Deus, será que é assim mesmo? Sabe aquele momento que você recebe aquela notícia e você fica, meu Deus, mas será meu mesmo? Você vai ter um espasmo de choro e de alegria, e você não vai saber aquele momento. Deus vai fazer você viver isso, porque para Pedro era difícil entender. Meu Deus, eu estou condenado à morte, preso numa das prisões mais seguras que se possa ver aqui, mas ao mesmo tempo eu me sinto livre, ao mesmo tempo eu me sinto sem algemas, ao mesmo tempo eu me sinto Pedro, estou vestido, calçado, ao mesmo tempo eu me sinto caminhando para uma porta, para uma saída que eu não sei qual é, mas que de repente se abre na frente dele, e ele lá fora, ele pode compreender. Quero profetizar isso na sua vida. Você está caminhando para um momento de libertação, de mudança, de transformação na tua vida, glorioso, vindo da parte de Deus, não da fala de um homem, mas do Espírito de Deus, que opera neste lugar, e através da palavra de Deus, que é poderosa para mudar a história do ser humano. Vamos ficar de pé em nome do Senhor. Aleluia. Eu quero orar com você. Eu quero ligar esta palavra na tua vida, se necessário até através de uma unção. Mas eu quero quero fazer aqui uma espécie de um convite emotivo. Não. Agora eu apelo para o teu raciocínio, para que você entenda. Você que vive hoje uma situação e você sabe, eu preciso sair disso, mas eu não sei como. Isso tem que mudar na minha vida. Eu preciso que isso mude na minha vida, mas eu não sei como. Pedro não sabia como. Pedro queria sair daquele lugar, Pedro queria pregar o evangelho, Pedro queria fazer aquilo que Deus pediu para ele fazer. Pedro estava totalmente motivado para aquilo. Mas meu Deus, como que eu vou fazer isso? Como será isso? Sabe, amados, existem algumas expressões na Bíblia que chamam nossa atenção. Qualquer dia eu vou trazer essa ministração para vocês. Mas um anjo chegou diante de uma mulher e falou assim: salve, agraciado, o Senhor é contigo.
e vai nascer um ente aí do teu ventre, e ele será chamado Filho do Altíssimo. Você está grávida. Essa mulher falou: como será isso? Eu não sou uma mulher casada. Eu nunca tive relação sexual com homem algum. O anjo disse a ela: o Espírito de Deus descerá sobre você. Aleluia. E o Altíssimo te cobrirá com tua sombra. E esse ser que vai nascer de você será chamado filho dele. Sabe o que estava acontecendo ali? Um milagre vindo diretamente de Deus. O milagre é assim: Deus está gerando em você, Deus está gerando dentro da tua alma, do teu espírito, que é a área de Deus. E a pergunta dela foi: como? Porque a visão dela era terrena. A razão dela dizia a ela que para ter um filho ela tinha que ter relação sexual. Eles não nem inseminação artificial se falava naquela época. Hoje é possível. Mas ela disse: não dá. Talvez o seu momento hoje seja esse momento de Pedro. E como que eu vou sair disso? Você tem tantos planos. Você gostaria de fazer coisas tão maravilhosas, mas como, meu Deus? Segue o anjo. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos clamar ao Senhor. E Deus vai fazer isso na tua vida. Talvez pelas suas forças você não consiga. Não precisa ficar envergonhado. Se tem uma necessidade, vamos lutar junto. Vamos orar, vamos pedir a Deus. Porque veio essa palavra para mim e para você aqui hoje. É para nós caminharmos por ela. Então sai do teu lugar, segue o anjo do Senhor, vem aqui à frente, nós vamos orar pela sua vida. Deus pode mudar muitas coisas, Deus pode mudar o histórico da nossa vida. Amados, Ele é Deus, Ele nos ama de uma forma maravilhosa, Ele não faz acepção de pessoas. Deus nunca chegou para alguém e disse assim: ó, não vou te abençoar, não vou abençoar você, não, vocês eu não vou fazer. Todos aqueles que o buscaram encontraram resposta, todos aqueles que clamaram, aleluia, Deus respondeu, aleluia. Todos aqueles que o buscaram encontraram. Vem mais um pouquinho, só um passinho para frente, por gentileza, para caber mais gente aí atrás. Dá uma espalhadinha aí, meus irmãos. Aleluia. Por favor, presbítero, pastora, pastores, nós vamos orar pela vida de vocês. Olha, sabe o que motiva a nossa vinda? Nós estamos aqui juntos. Vocês saírem do lugar de vocês. Não foi uma cara bonita, que minha expressão não é assim. Não foi uma indução. Foi aquilo que se acendeu dentro de vocês, e vocês viram a possibilidade. Acendeu algo dentro de vocês. Essa luz que a Bíblia diz, acendeu-se nesse momento, iluminou e os despertou. Aleluia. E isso os trouxe até aqui. Agora, amados, e por isso que nós vamos invocar o nome de Deus. Essa é a forma que nós encontramos para ajudar vocês. Essa é a forma que Deus preparou para vocês nesta noite, para que como igreja, como amigos, irmãos em Cristo, nós pudéssemos nos ajudarmos nesta noite. E o que vocês vão fazer aqui à frente? Fechar os seus olhos, curvarem suas cabeças e colocarem diante do Senhor os seus problemas agora. A luta, o motivo pelo qual vocês se deslocaram até aqui. Vocês não vão confessar nada, não precisam. Deus conhece os vossos corações, sabia das suas lutas. Ele é Deus. Ele é onisciente, conhece todas as coisas. Só feche os seus olhos e comece a pedir para Ele. Aleluia, comece a falar com Ele. Só num pensamento, se você quiser dirigir a Ele algumas palavras, esteja em liberdade agora e vocês vão receber oração. A banda vai fazer um louvor ao Senhor. Aleluia. Você que está aí, a igreja de Cristo, ore pelas pessoas que você conhece, que precisam, que vivem um momento difícil na vida. Eu vou dizer algo para você. Aqui para a igreja, olha, vocês que não vieram aqui, Deus mostra para mim que tem
no mínimo as 2 pessoas aqui que deveriam estar aqui. Amém? Mas nós trabalhamos na liberdade. Aleluia. Pode orar, irmãos, pode ungir essas pessoas aqui. Pode declarar vitória na vida. Aleluia. Desses amados que vieram aqui à frente. Aleluia. Pode ministrar esta porção agora sobre estas vidas, no nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Aleluia.